tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. E hoje a gente vai continuar os nossos estudos da Escola Dominical. E para a gente começar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 24. Provérbios 4, 24, que diz assim: Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Provérbios 4, 24. Decore esse texto porque ele é muito importante para a nossa lição de hoje, tá bom? E a nossa lição, ela começa assim. Jacó e Esaú nasceram. Aqui está Jacó e aqui está Esaú. Eu vou representar eles por essas canetas, tá bom? Para a gente entender melhor. Jacó e Esaú eram dois irmãos gêmeos. Eles nasceram com um tempo muito pequeno de diferença entre um e outro. Quando Esaú saiu da barriga da sua mãe, Jacó estava agarrado à perna dele, ao calcanhar dele. E quando puxou Esaú, já saiu ali Jacó agarrado ao pé de Esaú. Apesar de eles serem irmãos gêmeos, eles eram muito diferentes em vários aspectos pessoais. Esaú era um homem peludo, ele tinha uma cor meio avermelhada, ruivo provavelmente. E o gênio deles também era muito diferente entre Esaú e Jacó. Esaú era um cara que gostava de caçar, era um homem forte. E Jacó era um homem mais da casa, do lar. Esaú gostava muito do seu pai. E seu pai também amava Esaú. E a Rebeca, que era mãe deles, amava muito Jacó. E os dois ali eram diferentes no jeito, no trato com seus pais. Ok? Bom, mas um dia Esaú saiu para caçar. Esaú, que era um caçador, um homem forte, experiente já nessa área da caça, ele saiu para caçar, foi no meio do mato, saiu caçando ali um animal, como ele fazia habitualmente. E ao voltar, ele voltou muito cansado. Ele voltou com muita fome. Ele ficou muito tempo fora ali caçando, gastando a energia dele, que ele estava com muita fome, muita fome. E quando ele voltou para sua casa, ele encontrou Jacó cozinhando uma sopa de lentilha, ali, fazendo uma comida. E Jacó sabia fazer uma boa comida. Ele ficava muito tempo em casa e ele aprendeu a fazer boas comidas. E quando Esaú chega em casa e vê aquela comida sendo feita, aquele cheiro, aquele sabor e aquela fome que doía na barriga dele, Esaú fala: olha, Jacó, me dá um prato dessa comida aí, põe num prato um pouco dessa comida que você está fazendo. Mas Jacó teve uma ideia muito errada. Ele falou assim, ele negociou com o seu irmão: olha, eu te dou um prato de comida, mas só se você me der o direito à primogenitura. O que era o direito à primogenitura? Bom, se o pai deles morresse, o pai deles era Isaac. O pai deles, naquela época, tinha o costume do pai passar para o filho mais velho o direito a herdar a herança e a autoridade do pai. O pai abençoava o filho mais velho para que ele assumisse o seu lugar. Então, o filho mais velho passava a ser o chefe da tribo, passava a ser responsável em cuidar do povo. E isso era um direito de Esaú, mas era um desejo de ter de Jacó. Quem tinha direito era Esaú por ser o filho mais velho. Mas Jacó queria ser esse filho a receber a herança. Então, Jacó, muito esperto, foi lá e negociou com seu irmão, falando: olha, eu te dou sim um prato de comida, mas só se você vender para mim o seu direito de primogenitura. E aí Esaú, que estava com muita fome, ele falou:
De que me vale o direito à primogenitura? Tudo bem, eu vendo esse direito para você, mas me dá um prato de comida. E aí Jacó falou assim para ele, então jura para mim, jura que você vai me dar o seu direito. Ele falou, eu juro, eu vou te dar o meu direito. Bom, então Jacó deu o prato de comida para Esaú. Esaú vendeu seu direito de filho mais velho para Jacó, que era o filho mais novo. Bom, o que aconteceu aí que a gente pode ver? Nós vemos que Jacó enganou seu irmão. Jacó usou de palavras ali muito astuciosas, muito esperto. Ele usou de palavras para enganar o seu irmão e negociar ali um prato de comida em troca de um direito, de uma bênção muito maior. Depois de um tempo que se passou, Isaac, que era o pai deles, estava já muito idoso. Isaac já era um homem velho, já não enxergava direito. E chegou o tempo de Isaac passar a bênção dele para o seu filho mais velho. Então, Isaac chamou Esaú e falou assim, olha Esaú, está na hora de eu passar a minha bênção para você. Mas antes de eu passar a minha bênção, eu quero que você vá e faça uma caça, prepare essa carne para mim do jeito que eu gosto e depois venha ao meu encontro que eu o abençoarei. Então Esaú pegou e foi fazer a caça. Mas nessa conversa, quando eles estavam conversando, a mulher de Isaac estava ouvindo toda a história. Ela estava ouvindo o que eles estavam conversando e Rebeca, ela amava muito o seu filho mais novo, que era Jacó. Então o que ela fez? Ela chamou Jacó e falou com Jacó assim, olha, seu pai já prometeu para o seu irmão mais velho, Esaú, que vai dar a bênção para ele. Mas antes dele fazer isso, vamos fazer uma coisa antes aqui. Vamos, vista a roupa do seu irmão, eu vou preparar uma comida do jeito que seu pai gosta, e você vai se fingir ser Esaú. Então, Jacó pegou e ele se vestiu de Esaú. O pai dele já não reconhecia muito bem quem era. O pai dele já não enxergava bem. E aí, ele pegou o prato que a mãe dele tinha feito de comida, foi até o pai dele, até Isaac, e falou lá que ele era Esaú. O pai dele não enxergava, o pai dele até que desconfiou da voz, mas ao tocar, ele percebeu que era Esaú, porque Jacó tinha coberto os seus braços, o seu corpo, com uma roupa de pelo que parecia como Esaú, porque Esaú era um homem peludo. E ele tinha coberto o seu corpo, e quando seu pai colocou a mão nele para sentir, viu que ele era peludo também e falou, bom, deve ser Esaú. A voz é estranha, mas parece ser Esaú. E o pai pediu para que Jacó se aproximasse, para que ele pudesse perceber se era ou não. Quando Jacó se aproximou, o pai dele sentiu o cheiro da roupa de Esaú e falou, ah, com certeza é o cheiro de Esaú. Então esse é o Esaú. E o pai deu a bênção que era para dar a Esaú, deu a Jacó. Jacó enganou o pai e enganou o seu irmão, porque ele tinha o interesse de ganhar a bênção que era de Esaú. E o que será que Esaú fez, hein? Esaú estava lá na caça. Então quando Esaú voltou e foi conversar com seu pai, o seu pai ficou assustado. Ué, se você é Esaú, para quem foi que eu dei a bênção? E aí eles descobrem que a bênção que era para ser dada a Esaú foi dada a Jacó. Os dois foram enganados. Os dois foram traídos. E qual será o sentimento deles?
Principalmente qual que era o sentimento de Esaú, que era para ser o dono de tudo, o herdeiro de tudo, e agora não pode ser porque foi enganado. Bom, Esaú ficou muito furioso e ele pensou em matar o seu irmão por causa do que ele fez, por causa da traição, da mentira, do engano. Ele queria vingança. E aí, quando Rebeca ouviu Esaú falando que queria vingança, Rebeca correu para contar para Jacó dos planos do seu irmão de se vingar. E contou para ele e falou para ele fugir. E Jacó teve que fugir da tribo, da cidade onde ele morava, do seu povo, do meio dos seus amigos, porque ele havia mentido. E Jacó correu, fugiu, saiu pelo deserto, fugindo do seu irmão para não ser morto. E aí no deserto, Jacó, ele chega um momento que ele para descansar, para dormir. Ele pega uma pedra e ele usa essa pedra como um travesseiro. E lá ele deita. E deitado ali naquele deserto, com uma pedra sendo usada como um travesseiro, ele tem um sonho. E nesse sonho, uma escada aparece. E anjos sobem e descem o tempo todo. E ele vê ali que ali estava a presença de Deus. E quando ele acorda deste sonho, ele toma 3 atitudes. A primeira atitude, ele adora a Deus. Aquela pedra que ele usou como travesseiro, ele derrama azeite sobre aquela pedra e faz daquele lugar que ele estava ali um lugar de adoração a Deus, porque foi ali que ele teve um encontro com Deus, o Deus do seu avô Abraão, o Deus do seu pai Isaac, e agora esse mesmo Deus estava aparecendo para ele ali, naquele deserto. E outra coisa, ao encontrar Deus, Jacó percebe que ele precisa se arrepender do que fez e reconciliar-se com seu irmão Esaú. Então, Jacó busca essa reconciliação. Jacó busca se encontrar com seu irmão Esaú. Vai atrás dele e ao encontrá-lo, ele fica com medo, porque ele não sabe das intenções de Esaú. Ele não sabe se Esaú ainda está com desejo de vingança, porque já se passou um bom tempo. Mas ele vai ao encontro de Esaú para conversar, e Esaú recebe muito bem. Esaú recebe ele, trata ele como um irmão, com amor. E aí Jacó se arrepende, pede perdão a Esaú. Esaú perdoa a Jacó e há uma reconciliação. O que nós aprendemos desse texto? Nós aprendemos que contar mentiras podem trazer danos terríveis para nós. Por causa da mentira de Jacó, Esaú quis matá-lo e Esaú queria se vingar. A ira tomou conta de Esaú. Mas também nós temos que perceber que quando Jacó foge e ele vai para o deserto dormir, e quando ele vê e tem aquele sonho, Jacó percebe que Deus está presente o tempo todo ali, que Deus estava com ele o tempo todo. E ele percebe a presença de Deus, e ele vê aquela escada, aqueles anjos, e ele se arrepende. Ele crê em Deus ali verdadeiramente, ele se arrepende do que ele fez, e não só se arrepende, mas ele busca reconciliação, ele busca ter intimidade com o Senhor. E é isso que nós temos que aprender nesse texto de hoje, que a mentira, ela traz danos terríveis para a nossa vida, que nós devemos sempre dizer a verdade, porque a mentira nos afasta de Deus. Mas também devemos lembrar de que Deus está sempre perto da gente. Não importa onde a gente esteja, Deus se faz presente o tempo todo. Então, eu convido você agora a fechar os seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus, porque é um Deus que se faz presente o tempo todo nas nossas vidas, tá bom? Senhor, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor se faz presente o tempo todo na nossa vida. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua proteção. Nos ajude sempre
a amar o Senhor, a servir ao Senhor e a ser verdadeiros, assim como o Senhor é um Deus verdadeiro. Nos sustenta com o teu poder, com a tua graça e nos ensina sempre a falar a verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Provérbios 4, 24. Como é que diz lá? Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Deus abençoe você e até a próxima aula.